Olá, seguidores raízes, tudo bem com vocês? Olá, semeadoras também. Bem-vindos ao bate-papo do Fisiopélvico de Sucesso. Quem é o semeador raiz? Quem é o seguidor raiz é você que está aí me acompanhando, que me segue. E quem é a semeadora? A semeadora são as alunas do Semeando na Pélvica, que aprendem a atuar em qualquer disfunção do assoalho pélvico, aprendem a captar paciente, aprendem como se posicionar como fisioterapeutas e se tornar fisioterapeutas de referência. E hoje a gente está, na verdade, a gente está uma semana na preparação para a semana do raciocínio clínico pélvico, para você aprender a atuar em qualquer disfunção do assoalho pélvico como referência e saber e ter segurança na atuação das disfunções do assoalho pélvico. Eu me chamo Estela, sou fisioterapeuta pélvica há cerca de 7 anos, atuo em qualquer tipo de disfunção do assoalho pélvico também, porém estou nichada para a área da proctologia. Atuo em disfunções proctológicas como normalmente é anismo, né, que é a contração paradoxal do bulbo retal, mas também atuo, né, em continências anais, esses tipos de disfunções. Sou fisioterapeuta, né, também pélvica e professora, e eu sou a professora do Semeando na Pélvica, uma das professoras do Semeando na Pélvica. Então, a gente está falando aqui sobre a preparação para a Semana do Raciocínio Clínico Pélvico. É a semana que vai do dia 29 de janeiro até o dia 2 de fevereiro, com conteúdo gratuito. Então, é muito importante para você que quer saber atuar nas disfunções do assoalho pélvico, com conteúdo gratuito com certificado. Hoje a gente vai falar com você que é fisioterapeuta e quer saber se é possível você atuar com CNPJ ou sem, né? Então vamos falar sobre isso hoje e ninguém nada menos do que Jefferson Tilvix. Para falar sobre isso, ele é um contador e ele vai conversar com a gente sobre como a gente profissional, fisioterapeuta, consegue atuar, tá certo? Então ele é contador há 12 anos. Ele é, eita, não sei se está entrando aqui. Ele é contador há 12 anos e ele também já me ajudou lá no Semeando na Pélvica, tirando dúvidas das alunas, né? Para a gente entender um pouco mais sobre essa parte burocrática de como se ser o profissional e como fisioterapeuta, atuar como fisioterapeuta seguindo as normas e não fazendo as besteiras e não caindo na malha fina aí da Receita Federal. Então, Jefferson, eu tenho uma dúvida para você. É possível a gente começar a atuar como fisioterapeuta sem CNPJ? E, primeiramente, muito obrigada por aceitar participar aqui dessa semana de live que eu estou fazendo todos os dias. Muito obrigada. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu que agradeço, Estela, pelo convite, por estar, né, mais uma vez participando aqui na sua rede social. É um prazer falar sobre contabilidade, né? Enfim, a gente vai tirar aí essas dúvidas que às vezes as pessoas pensam que é uma coisa muito fora do normal, né? Mas não é tanto, não. A gente, com jeitinho, a gente vai explicando. E aí nós vamos explicando para o pessoal aí, né, a importância de você estar regularizado, você estar de acordo com a lei, e essa questão aí do CNPJ. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo? Como é que está aí o áudio? O retorno tá bom? Tá perfeito. Por aqui tá tudo ótimo. Então tá bom. Então, Jefferson, assim, eu sei que muito fisioterapeuta fica com muito medo de começar a atuar sem o CNPJ. E, de acordo com o CREFITO, a gente pode até abrir uma clínica, sem, assim, um consultório sem o CNPJ, como portador de apenas pessoa física. Mas, de acordo com você, né? Qual seria essa diferença de quem tem o CNPJ e quem atua como pessoa física? Qual é o grande diferencial desses dois tipos de profissionais? Olha, cada um tem sua legislação, né? Então você, como profissional autônomo, você tem uma legislação específica. Você, como empresário, né, através do CNPJ, é uma outra legislação. Mas o principal
que nós vemos, né, principalmente aqui na contabilidade profissional, é sempre ver essa questão do faturamento da empresa. Ou seja, a pessoa, né, ela vai pagar mais ou menos imposto atuando como profissional autônomo ou como CNPJ. Então, nós avaliamos isso aqui. Né, e isso vai depender. Vai depender do quê? Vai depender principalmente do faturamento da pessoa, né, naquele momento. É claro que quando a gente está ali com profissional liberal, a movimentação é no nosso CPF. Então, tudo que nós fizermos, o controle tem que ser maior, né? Até porque depois nós temos anualmente, né, começa em março e vai até maio, o ajuste anual do imposto de renda. Ou seja, eu tenho que pegar todo mês, eu como profissional liberal tenho que fazer o carnê-leão, né, dia a dia ali, encerrou um mês, eu verifico qual, né, se eu tenho ou não imposto a recolher ou não. E depois, no anual, eu faço o ajuste, né? Então, a gente tem tudo isso. Agora, na empresa não, no CNPJ, é a movimentação financeira da empresa através do quê? Você tem a parte fiscal, que você emite nota fiscal de serviço, e nós vamos lá e importamos essas informações através da nota fiscal eletrônica, que é o XML. Então, nós entramos no site da prefeitura e buscamos essas informações mês a mês. Aquilo ali nós transmitimos e enviamos a declaração e, posteriormente, o imposto para ser recolhido. E aí, depois, a gente tem uma outra declaração, que é a ADMED, né, que é voltado para a área da saúde, para os clientes, né, ou pacientes, né, de vocês, para que eles enviem as declarações dele e fazem, quando a Receita fazer o cruzamento, dá tudo certo. Ou seja, nós enviamos as informações da empresa, os pacientes enviam as informações, a Receita cruza as informações e está tudo certo. Resumindo, seria isso. Entendi. Tem um dado que eu acho bem importante, que a gente até falou na aula, lá no Semeando, é que a pessoa física, né, o fisioterapeuta, como pessoa física, ele precisa pagar 27%, né, de imposto. Enquanto o profissional que faz CNPJ e trabalha como uma empresa, em si ele paga 11%. Esse dado é isso mesmo? Isso, porque assim, como é que funciona? Profissional liberal, como eu falei, é uma pessoa física. Então, por ser pessoa física, tem que seguir a tabela do imposto de renda pessoa física, né? Hoje, esse ano, a isenção é para quem ganha até R$ 2.112. Então, eu já vou falar para você. Se o seu faturamento hoje é R$ 2.112 por mês, você não vai pagar imposto. Então, é mais fácil você, né, o imposto de renda. Então, é mais fácil você ficar aí como autônomo. Só que, pessoal, o que a gente faz hoje com salário mínimo? Quando nós fazemos um curso desse nível que a Estela está proporcionando, quando nós temos ali uma profissão que é muito importante, fisioterapeuta, a nossa tendência é crescer. E quando eu falo crescer, entre esse crescimento, né, vem a parte financeira. Então, quanto mais você vai ganhar no mercado, mais você vai se destacando, né, maior vai ser, né, o valor que você vai cobrar por sessão, ou mais clientes você vai atender. Então, hoje, um salário mínimo, para quem ganha um salário mínimo, compensa, mas a tendência é sempre aumentar. Então, dentro disso, você começa, né, se é um salário mínimo, você não vai pagar nada. E aí vem, conforme vai aumentando o faturamento, né, como pessoa física, você pode pagar até... antes era 27,5, hoje está 22,5, que é a atualização que houve, né, na tabela do imposto de renda para esse ano. Entendi. Aí, então, o indicado seria, você fica como pessoa física inicialmente, vai crescendo profissionalmente até chegar nesse marco de 2.112, se não me engano. Isso. E a partir desse marco, é interessante você já pensar em abrir o seu CNPJ para diminuir esse imposto de renda, né? Para chegar nesse marco de 11% de imposto de renda. Isso, é porque assim, a gente está falando, quando a gente fala de imposto, a gente fala na parte municipal, estadual e federal, tá?
Nesse caso, se for pessoa física, não vai pagar o estadual, vai pagar apenas o municipal. O que vem no municipal? Você vai pagar o ISS para a prefeitura. Então, assim, vamos como diz nós comentamos aqui, né, na gíria, vamos começar do começo. Para você que é pessoa física ou você pessoa jurídica, o primeiro passo é você se regularizar perante a prefeitura. É a prefeitura que vai te dar ali o alvará e vai dar também, né, a questão da licença sanitária. Independente se você é PJ ou pessoa física. A partir do momento que você é pessoa física, você vai pagar um valor de ISS, que é o Imposto sobre o Serviço. Isso, pessoal, o percentual, ele varia de 2% a 5%. Tem prefeituras que dá isenção para a área da saúde. Então, tem que consultar junto à sua prefeitura, né, onde você vai prestar o serviço, se está isento ou não. Não estando isento, tem que verificar ali qual é o percentual que você vai pagar quando emitir ali a nota fiscal, né? Porque você vai emitir uma nota fiscal como prestador de serviço pessoa física. E aí, nisso, pode chegar, dependendo do seu faturamento, até eu estou com a tabela aqui, se você tiver um faturamento de acima de R$ 3.700, pode ser que você já pague, né? Dependendo da situação, a tabela ali de 22,5%. Eu falo dependendo porque, assim, teria que estudar cada caso. Mas, via de regra, né, passou de R$ 3.751, isso é válido já a partir desse ano, já vai para 22,5%. Né? Então, a gente tem que avaliar tudo isso daí. Enquanto na PJ, né, na pessoa jurídica, você pode tirar um prolabore. Né? E aí esse prolabore, ele segue também o mesmo esquema dessa tabela do imposto de renda. A diferença está no quê? Na questão do faturamento. Você, como pessoa física, se você tirar, vamos supor, R$ 10.000, esses R$ 10.000 ele entra como seu salário. Uhum. E aí você vai pagar ali o imposto, né, de renda sobre esse faturamento, mais o ISS, se for o caso. Como PJ, e aí como PJ vou frisar aqui, como Simples Nacional, tá? Que para quem está começando é um meio, como é que eu posso dizer, menos burocrático, né? Como PJ. Então, no Simples Nacional, você vai pagar ali 11% de INSS sobre o seu prolabore. O prolabore é o salário, né, do sócio, do titular da empresa. E esse salário pode variar de um salário mínimo até o teto do INSS. O teto do INSS hoje está R$ 7.000 e poucos reais. Tá? E o imposto de renda, ele segue isso também. Ah, mas Jefferson, se na PJ segue o imposto de renda, qual que é a diferença para pessoa física e pessoa jurídica? É bem simples. Na pessoa jurídica, dando o mesmo exemplo, se você faturar R$ 10.000, esses R$ 10.000 ele não vai entrar como o seu salário, ele vai entrar como o seu faturamento. Uhum. Diferente da pessoa física. Então, esses R$ 10.000 na PJ, você vai recolher o imposto, e aí o imposto ele começa com 15,5% podendo aumentar, né? E o prolabore você decide qual é o salário que você quer retirar. E dependendo da situação, a gente consegue até fazer depois a distribuição de lucro, onde o imposto já foi recolhido pela empresa e ele vai um valor para a pessoa física, onde ele pode declarar que não vai pagar imposto porque já foi pago pela empresa. Entendi. Tem algumas dúvidas aqui. Rafa, se não tiver dúvida, como fala, não é uma aula, né, de abertura de empresa. Nossa aula semeando foi quase 2 horas, porque era dúvida pra... Não, mas isso é normal, isso é normal. Rafa está dizendo assim, posso iniciar como pessoa física e depois mudar? Pode, você pode fazer isso, tá? Não tem nenhum problema. Como eu falei, são legislações diferentes, tá? Mas o primeiro passo é você se regularizar perante o município, tá? Independente se você vai abrir uma clínica ou se você vai, como é que pode dizer, ou se você vai trabalhar como atendimento a domicílio, tá? Você tem que ter ali o alvará de funcionamento e você tem que ter também a licença sanitária. Isso tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. E aí você pode depois
de atingir X, né, valor de faturamento, você pode abrir o seu CNPJ sem problema nenhum. Marcele, curiosa aqui. Estela, você usa CNPJ? Uso sim. Perguntou assim, posso ficar emitindo nota fiscal avulsa? Sim, você pode emitir nota fiscal, não tem nenhum problema. Só que tudo aquilo que você emitir nota fiscal, você vai ter que lançar e pagar o imposto sobre esse valor. E outra pergunta de doutora Nata. Vou chamar você de Nata. Esse imposto para a prefeitura entra para quem trabalha por porcentagem? Porque às vezes a gente se afilia como parceria em uma clínica e a gente paga, assim, divide os lucros, né? Assim, o paciente paga pela sessão e a gente fica com a porcentagem desse atendimento. Aí a pergunta de Nata é se esse imposto para a prefeitura entra para quem trabalha por porcentagem. Pessoal, tudo que a gente faz, infelizmente, a gente tem que pagar um imposto, tá? O imposto, como eu falei, ele pode ser municipal, estadual ou federal. E ele pode ser sobre o salário, folha de pagamento, sobre o faturamento, né, que é quando eu emito uma nota fiscal, por exemplo, ou sobre o lucro, tá? Então são essas três formas. Aí nesse caso a gente tem que ver o seguinte: se você é pessoa física ou pessoa jurídica e está ganhando uma porcentagem, então o correto é você o quê? Se for pessoa física, você declarar depois no ajuste anual do imposto de renda, ou dependendo da situação, você fazer o carnê-leão. E se você for PJ, emitir a nota fiscal sobre aquela porcentagem, tá? Sobre aquele serviço prestado. Entendi. E na sua opinião, só reforçando, né? Uma informação que a gente não falou, que às vezes fica muito vago para o fisioterapeuta, é que a gente, como fisioterapeuta, não pode ser MEI. Isso, exatamente. Não pode. Oi? Cortou ali. Então, porque assim, o MEI, lá atrás, quando iniciou, ele tinha mais opções de atividades, vamos assim dizer, tá? Então, essas atividades, com o passar do tempo, foi feito os ajustes, foi saindo umas atividades e acrescentando outras. Mas hoje, tá, na legislação atual, não pode, nenhum profissional da área da saúde pode ser MEI. Uhum. Isso. Nata falou aqui. Eu faço imposto de renda e emito apenas recibo. E não emito nota fiscal. Pessoal, qual que é a questão de recibo, tá? Só para vocês entenderem. O tempo que às vezes vocês perdem. Não importa, né? É que depende muito a forma como você está trabalhando, pessoa física, pessoa jurídica, enfim. Mas assim, se você está emitindo o recibo ele não é registrado em nenhum lugar, tá? Então o que acontece? Você tem que ter um controle maior sobre isso. A partir do momento que você dá o recibo para o seu paciente, o correto é você fazer ali o livro caixa, porque através desse recibo, o contador, ou né, se você mesmo for, como eu posso dizer, enviar a declaração do imposto de renda, você vai precisar dessas informações. Então, no recibo, nós precisamos colocar os dados de cada paciente. Então, nome, CPF, os valores e tudo mais. Então, ele é mais trabalhoso. Imagina nós fazermos isso pelo período de um ano. A nota fiscal, ela fica mais fácil porque você emite a nota fiscal e ela fica salva. Depois nós só pegamos o XML, né, que é a nota fiscal eletrônica, importamos para o sistema, analisamos e enviamos as obrigações acessórias. Então, assim, a diferença seria nesse sentido, além do imposto, né? Então, pessoa física ela se torna mais burocrática e também a questão do imposto, dependendo da situação, pode ser que você esteja pagando mais imposto como pessoa física ou não, tá? Como eu falei, via de regra, eu estou passando aqui como funciona a via de regra, mas cada caso um é diferente do outro. Isso. Liliana perguntou se vale a pena ser CNPJ. É aquela questão que a gente já vem falando, né? Tem aquela empresa tem análise individual, mas de acordo sempre com o seu faturamento. Exatamente.
A gente sempre procura analisar isso daí, porque, como eu falei, às vezes você preenchendo o carnê-leão, dependendo da situação, tem despesas que a gente consegue colocar como dedutíveis, ou seja, são aquelas despesas que ela ajuda a diminuir a base de cálculo para gerar um imposto de renda. Tá? Mas, como eu falei, cada caso é um caso, teria que investigar, analisar tudo certinho. E aí, por isso fica mais fácil dar essa questão da isenção. Né? Então, até R$ 2.000, até R$ 2.112 por mês, você está isento do imposto de renda. Então, dependendo da situação, isso vale a pena. Começou a passar desse valor, aí já seria interessante você procurar um contador para poder te orientar para ver se compensa ainda você ficar como pessoa física ou não. Pergunta de Miriam. No caso, a minha renda está sendo abaixo dos 2.000 e pouco. Preciso ir atrás de alvará e todas essas coisas? Precisa, pessoal. Independente de faturamento, independente se você é pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Tem que ter o alvará, tem que ter aí as licenças, tudo em dia, para não ter problema. Porque vamos supor, você está fazendo um procedimento com o seu paciente, tá? Aquele paciente ele pode, sei lá, ter alguma reação dependendo do produto que você passar, ou né, ter algum problema com aquele procedimento. Então, se isso ocorrer, você está amparado no sentido, eu estou regularizado pela prefeitura e pela vigilância sanitária, ou seja, todas as normas estão de acordo. Aí eles vão analisar o procedimento. Agora, se você não tem nenhum tipo de licença, o negócio já começa a complicar um pouquinho mais. Isso. E sempre perguntando, né? Liliana também perguntando essa questão do carnê-leão ou CNPJ, aquela mesma história que a gente tem falado. Você precisa ter noção que precisa chegar nesse mínimo de 2.112. Se você passar desse valor, é recomendado você abrir o CNPJ. Se for menos do que isso, não é isso? Seria... Isso, assim, isso. Via de regra seria isso, né? Como eu falei, aí passou desse valor, procura o contador, se quiserem entrar em contato aqui comigo pelo escritório, né? Eu vou com o maior prazer tirar as dúvidas, e aí a gente faz um levantamento para ver se compensa ou não continuar como pessoa física. E quem vai, é porque Liliana está perguntando aqui, e quem vai delimitar se você está no momento de ser pessoa física ou começar a abrir seu CNPJ é o faturamento. Então, isso. Exatamente isso. Se o faturamento está passando desse piso, se está passando desse piso de 2.112, você precisa entrar em contato com o Jefferson e organizar isso. Mas se o valor está abaixo do 2.112, você vai precisar entrar com os alvarás da prefeitura, se organizar em relação à vigilância sanitária também e continuar como pessoa física, até se chegar nesse ponto que você vai fazer essa mudança para a pessoa jurídica. Isso, eu falo assim em questão de faturamento, mas vou dar um outro exemplo. Vamos supor que vocês querem, sei lá, abrir uma clínica, né? Para abrir uma clínica, vocês vão precisar contratar funcionário. Opa, aí já muda a situação. Né? A questão do faturamento talvez já seja o de menos. Vamos ver qual que é a melhor situação, registrar pelo CPF ou registrar via CNPJ. Então, são esses detalhes. Por isso que eu falei, via de regra geral, vamos olhar pelo faturamento. Mas é bom fazer depois um acompanhamento certinho, né? Porque cada caso é diferente um do outro. Teve uma pergunta muito interessante. O que seria esse carnê-leão? Vamos lá. Carnê-leão, ele é um sistema que o governo federal ele disponibiliza para o profissional, né, autônomo, lançar o seu livro caixa. Tá? O que é o livro caixa? É tudo que entra e tudo que sai em dinheiro. E através dessas entradas e saídas, no final do período, né, que é o mês, vai verificar se você tem imposto de renda, né, a pagar ou não. Tá? Então, resumindo, seria isso. E Claudiane perguntou, o cálculo do valor de cessão também depende do valor do imposto que está pagando, né? Sim, isso tem que ser um valor que está incluso dentro do valor. Exatamente. Aí entra numa questão chamada precificação. A precificação, o que é? Você tem que
verificar qual é o valor da hora a ser cobrada. Dentro desse valor da hora a ser cobrada, você tem que colocar todos os seus custos fixos, variáveis, né, a questão do imposto, a questão do lucro. Então, você tem que fazer uma conta para você chegar e determinar, ó, o valor da sessão é X. Tá? Vou dar um exemplo. A sessão costuma durar o quê? Uns 50 minutos? 40, 50 minutos? Hora, 50 minutos, tem clínicas que são 40. Tá, vamos arredondar para ficar mais fácil. Vamos supor que seja 1 hora. A questão é, quantas horas você quer trabalhar por dia? Ah, eu quero trabalhar 8 horas por dia. Legal. Então, você já tem uma limitação ali, que são as 8 horas por dia. Nessa limitação de 8 horas por dia, o que tem que ter na hora? Você tem que pegar qual que é o salário que você quer receber. Então, assim, eu quero trabalhar 8 horas por dia de segunda a sexta. Se a gente analisar no calendário, de segunda a sexta são 22 dias, né? Opa, então, dentro desses 22 dias, eu tenho por dia 8 horas a ser trabalhado. Ah, então eu quero, sei lá, ganhar, um exemplo, R$ 3.000 por mês. Para ganhar R$ 3.000 por mês, eu tenho que dividir, vamos colocar aí, eu posso dividir por 22, né? Então vai ser R$ 136 por dia. E aí eu divido, um exemplo, pelas horas, ou eu posso fazer direto pela quantidade de horas. Então eu cheguei no valor da minha hora, né? Então vamos supor que deu lá R$ 100 a hora. Opa, eu tenho que chegar agora e verificar em cima de R$ 100 quanto que eu estou pagando de imposto, né? Opa, em cada sessão, qual que é o meu custo? O que seria o custo? Ah, eu vou usar uma luva, eu vou usar uma máscara, eu vou usar o produto X. Na hora que põe a marca, vocês colocam algum produto, né, algum pano, enfim. Aí vocês que vão analisar como que vocês vão estar atendendo. Então aí você vai levantar todos os custos da empresa. E dentro disso, uma margem de lucro. Além do seu salário, você tem que ter um lucro, né, para a sua empresa poder crescer. E aí, depois que você faz esse cálculo, opa, eu cheguei num valor, um exemplo, de R$ 250 a minha sessão. Esse valor de R$ 250 a sessão, ele tem que pagar, se você fechar, né, todas as horas, todos os dias, se você tiver a sua agenda fechada nesse sentido, tem que pagar todas as contas, despesas fixas, variáveis, o seu salário e o imposto, e ainda sobrar algum dinheiro. Resumindo, é isso. O terapeuta tem um péssimo padrão de querer copiar a precificação de outro colega. Então, mas uma coisa boa, tá, Estela? Não é só na parte da fisioterapia, tá? Tem muito, eu vejo isso em muito comércio, tá? Eu vejo isso em muitos prestadores de serviço. Olha para o vizinho, opa, se ele está cobrando X, eu vou cobrar X também. E aí é um problema, tá, pessoal? Porque o meu custo, ele é diferente do meu concorrente, né? Um exemplo, eu estou num lugar e eu pago aluguel. Às vezes o meu vizinho, ele não paga aluguel, é próprio. Então, ele já não tem aquele custo, né? Entendeu? Então, cada profissional tem um jeito de trabalhar, cada profissional tem ali um preço, né? O bacana seria vocês verificarem junto com o conselho de vocês ou até o sindicato patronal qual é o mínimo a ser cobrado, o mínimo, tá? E através desse mínimo vocês verificam, né, se precisa aumentar ou não. É só para vocês terem uma noção de preço. De acordo com o nosso referencial nacional, é de R$ 292. Olha, eu falei 250, então quase que eu acertei aí a média. O problema é que nosso mercado não segue os valores. Então, aí o que acontece? É onde entra aquela história, eu trabalho, não vejo a cor do dinheiro, eu estou cansado, eu não aguento mais pagar conta, eu não consigo tirar férias. Aí vem todas essas questões, tá, pessoal? Por que tá vindo essas questões? Porque nós estamos precificando errado. Uhum. Uma coisa é você pegar e fechar, sei lá, por quantidade, né? Aí você pode dar um desconto. A pessoa fechou aqui 20 sessões, um exemplo. Então eu vou dar um desconto para ela. É diferente do que você trabalhar com aquele valor direto. Então tem que ser analisado isso daí também. Isso. E eu acho que é isso. Deixando claro que você pode começar com uma pessoa física, chegando...
em que você precisa do carnê-leão e o alvará de funcionamento da prefeitura e o da vigilância sanitária. Depois de um marco de R$ 2.112, você pode abrir seu CNPJ para pagar menos impostos, né? Porque seu faturamento está aumentando. E aí você vai precisar ter uma consultoria com um contador para estabilizar um pouco a mais a empresa, assim, em relação a, enfim, mais certificados e coisas do tipo que com certeza a Jefferson sabe mais do que eu. Mas o ideal seria, passou desse marco, você já se estabilizar para montar o seu negócio em relação ao CNPJ. Não significa que não é um negócio mesmo você sendo pessoa física. Isso, Algo e sempre assim, ter a organização e o controle, principalmente do financeiro, né? Porque assim, às vezes eu me deparo com empresários, né, que não tem controle do financeiro. Então, se você não tem o controle do financeiro, como você sabe se você está tendo lucro ou não? Como se você sabe se você está ganhando dinheiro ou não? Então, assim, tem que tomar cuidado. Aí depois não tem controle, lança qualquer valor na declaração, aí chega lá o fisco, faz o cruzamento dessas informações, acaba não dando certo. Eu tive um caso aqui que nós abrimos a empresa para uma fisioterapeuta, acho que foi em abril, maio, por aí, né? Aí atrasou um pouco a prefeitura para liberar a nota fiscal. Então ela começou a liberar a nota fiscal em agosto, setembro. E aí o que acontece? De janeiro a agosto, vamos colocar, ela emitiu o recibo no CPF, e aí depois ela começou a emitir pela empresa, né, a nota fiscal. Mas assim, nós enviamos todas as declarações, né? Isso foi o ano passado, nós enviamos a declaração esse ano. E aí teve pacientes dela que entrou em contato e falou para ela que na hora de enviar a declaração deu problema, não teve restituição de imposto de renda, enfim. E aí nós verificamos que no imposto de renda da pessoa física, ela esqueceu de enviar, né, aquela paciente. Então é o que eu falei anteriormente. Quando você é pessoa física, você tem que ter um controle maior, você tem que ter um sistema, porque você vai emitir um recibo e o recibo ele não fica salvo. Diferente da nota fiscal, que a nota fiscal você emite e depois a gente, né, nós contadores acessamos ali aquelas informações para puxar tudo que tem da nota fiscal. E aí nós enviamos as obrigações acessórias. perfeito. E uma história bem interessante que aconteceu até hoje comigo foi que não tem a ver e não tem. Que essa terapeuta, ela disse assim, Estela, eu estou precisando aumentar o meu lucro e eu quero sair da porcentagem de 40% e eu quero abrir o meu negócio. Eu vou deixar de pagar 40% para a clínica que eu atendo e quero começar a lucrar 100% com o meu próprio negócio. Vou abrir meu CNPJ para lucrar 100%. Olha, não é assim que funciona. Você não vai ter um lucro de 100% tendo sua sala e seu consultório. Você precisa manter o ambiente, você precisa pagar contas. Então, seu lucro não será 100%. Então, isso é algo que a gente, como fisioterapeuta, tem que ter em mente. Não é porque o dinheiro entrou todo seu. Mesmo sem. Então, você tem que ter uma responsabilidade financeira de dividir esses valores e pensar em manter o seu negócio, e não pegar todo aquele dinheiro, pagar as contas de forma aleatória e pegar para o seu bolso. Porque senão a sua empresa não vai crescer. E não vai ter uma saúde financeira, não vai poder ter outra pandemia e você se manter durante essa pandemia, né? Assim, exagerando para esse ponto. Mas você precisa ter um capital de giro, você precisa ter um saldo de emergência para eventualidades. E você não pode achar que, ao montar o seu negócio, seu consultório, o lucro é todo seu. Então, isso é até uma imaturidade do fisioterapeuta nessa questão de gestão, que a gente precisa ter cuidado. E como a Tainá falou lá no Semeando, a gente tem esse cuidado e abrir os olhos para isso. Né? Temos Jefferson também, que ele vai dar uma aula sobre gestão financeira também, né? Mais à frente, mas a gente sabe que não é assim que funciona. Não é todo o dinheiro que entra que ele é só seu
porque você é o fisioterapeuta que está atendendo aquele paciente. Então, é bom ter esse bom senso em relação a isso. Ô, Estela, só complementando aí o que você falou, que por sinal foi muito bem pontuado e parabéns por isso, porque nem todos os empresários, né, têm essa visão. Então, assim, dentro do que você está falando, a gente, na contabilidade, logo quando a gente, acho que é no primeiro semestre, se eu não me engano, a gente tem ali os princípios básicos da contabilidade, tá? Dentro desses princípios básicos, um deles é justamente isso: separar o dinheiro da pessoa física da pessoa jurídica. Tá? Então, nem tudo que entra é meu. Então, eu abri o escritório de contabilidade, eu sou ali o sócio. Opa, tudo que entrou é meu? Não, aquilo ali é da empresa. Ah, mas eu sou o dono. Sim, através, se eu trabalho, né, no escritório, que nem hoje, atualmente eu trabalho dentro do escritório como contador. Opa, então eu vou tirar um salário. Esse salário a gente dá o nome de prolabore. E aí eu vou determinar qual que é o valor de prolabore que eu vou retirar. Eu não posso também, tenho que ser realista, tá? Com a situação. Não adianta eu querer tirar um prolabore de 20 mil reais, sendo que o meu faturamento é 3 mil reais. Então a gente tem que ter essa realidade em mente, tá? E a partir do momento que eu coloco um prolabore, né, a empresa ela tem que pagar todas as despesas, inclusive o prolabore. Então a gente começa a trabalhar nesse sentido. Uma outra situação com relação à parte financeira é que aqui para o escritório nós liberamos, né, para quem é cliente do escritório, um sistema financeiro, tá? Então, prestador de serviço ele tem acesso, ele começa a alimentar o sistema. O que é alimentar o sistema? Ele vai informando tudo o que entra, tudo que sai em dinheiro. E ali ele tem um dos principais relatórios que se chama DRE, que é a demonstração do resultado. Essa demonstração do resultado, se for bem feito, né, o serviço, e o serviço que eu falo assim, a empresa alimentar esse sistema, discriminar tudo certinho, ele vai mostrar para a empresa se ela teve lucro ou prejuízo naquele mês. E aí vem discriminando, primeiro a receita, né, a parte de cima a receita, e depois as despesas de acordo com a categoria. Então isso faz com que, na hora da gente analisar o relatório, opa, por que eu estou tendo uma despesa tão alta? Né? E aí eu consigo reverter e consigo ou zerar ou diminuir aquela despesa. Aí vai depender muito caso a caso. Isso. E por isso que eu acho tão importante essa live que a gente está fazendo e também o fisioterapeuta entender que existem fases de crescimento e que às vezes o fisioterapeuta quer formar como recém-formado que abrir o seu consultório, que abrir sua clínica, e não é assim que funciona. Você tem que galgar no mercado e montando o seu negócio e seu nome do chão mesmo, que é a forma mais segura. Então começa por porcentagem, atendimento domiciliar. Depois você, em um momento, pode alugar um turno numa clínica já com estrutura. E depois, quando você tiver sua, né, sua estrutura, o faturamento entrando, você pode abrir o seu consultório, sua clínica, do jeito que você quer, mas com essa clareza de que não é de um dia para a noite, é algo construído. E não adianta só ter dinheiro, você tem que ter paciente também para atender e fazer esse dinheiro entrar. Exatamente. É isso mesmo. É o passo a passo, né, do crescimento. E vai chegar uma hora que você vai sentir a dor do crescimento. O que é a dor do crescimento? É aquele momento que você vai ter que escolher. Ou você continua no operacional e contrata uma pessoa para administrar, né, a sua empresa, ou você vai para a administração da empresa e contrata alguém para ficar no operacional. Né? E assim vai levando, né, essa vida empresarial. Exatamente. Muito obrigada, Eu Jefferson, pelo que agradeço mais uma vez. aceitar esse chamado novamente. Para quem aqui está assistindo, não se inscreveu na Semana do Raciocínio Clínico Pélvico, vai do dia 29 do 1 até dia 2 de fevereiro, gratuito, em que você ganha certificado. Então, como você faz? Vai no link da bio, entra no grupo do WhatsApp e vai no seu e-mail também, porque lá tem uma aula especial para você. Ou você espera essa live ser salva, que ela será salva, e bote assim, eu quero no comentário e a gente vai te enviar.
É isso. Se você quer ser um fisioterapeuta que sabe atuar em qualquer disfunção do assoalho pélvico e se tornar referência, convido você para essa semana que está chegando e vai ser incrível. Muito obrigada, Jefferson, novamente. Aqui é o arroba de Jefferson, contabilidade profissional. Estou falando porque pessoas podem ver depois. Então, arroba Isso. contabilidade profissional. Pode falar diretamente com ele se você quer uma consultoria. Lembrando que não precisa ser realmente um serviço contratado inicialmente, não é isso, Jefferson? Pode fazer uma. Isso, exatamente. A gente faz aí uma orientação, a gente vê se realmente compensa ou não ter, né, essa questão de abrir uma empresa logo de início, enfim. Aí o pessoal pode entrar em contato. Até eu coloquei, né, o arroba da contabilidade, porque ali tem bastante conteúdos bem interessantes que o pessoal pode acessar. Perfeito. Então é isso, minha gente. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Obrigada de novo, Jefferson. Sempre só Eu muito que agradecida. agradeço pelo convite. E qualquer coisa também pode chamar. Pode deixar. Tá? Valeu, pessoal. Até mais. Fica com Deus aí. Beijo.